Você já parou para pensar por que tantas igrejas insistem tanto no dízimo, mas falam tão pouco sobre o que a Bíblia realmente ensina sobre esse assunto? Meus amados irmãos, o que você faria se descobrisse hoje que grande parte do que te ensinaram sobre o dízimo não tem respaldo bíblico? E pior, que alguns líderes religiosos têm conscientemente distorcido as Escrituras para manter um sistema de controle financeiro sobre os fiéis? No estudo de hoje, vou te revelar 3 verdades chocantes sobre o dízimo que muitos pastores tentam esconder. Verdades que estão claramente registradas na Palavra de Deus, mas que foram convenientemente ocultadas ao longo dos séculos. Esta não é uma mensagem fácil, não é um tema agradável, mas é um assunto urgente que precisa ser exposto, porque milhares de cristãos sinceros estão sendo manipulados semana após semana, entregando seus recursos financeiros baseados em interpretações equivocadas das Escrituras. Prepare seu coração, sua Bíblia e principalmente sua mente. Algumas revelações deste estudo podem abalar suas convicções mais profundas sobre o sistema religioso atual. Mas lembre-se, a verdade, por mais difícil que seja, sempre liberta. E antes de prosseguirmos, preciso te alertar. Este não é apenas mais um vídeo sobre dízimos. O que vou compartilhar hoje faz parte de um conjunto de revelações bíblicas que expõem como o sistema religioso tem se afastado das verdadeiras práticas do cristianismo primitivo. Se você está verdadeiramente comprometido com a verdade bíblica, não importa o quão desconfortável ela seja, continue assistindo. Nas próximas revelações, você vai entender por que este tema está diretamente conectado com a apostasia dos últimos tempos. Vamos começar nossa investigação voltando às origens do dízimo na Bíblia, porque é ali, nas próprias Escrituras, que encontramos a primeira evidência dessa distorção. Antes de revelarmos as manipulações modernas sobre o dízimo, precisamos entender sua verdadeira origem e propósito nas Escrituras. Muitos cristãos sinceros nunca tiveram acesso a este estudo completo, porque geralmente só ouvem versículos isolados, tirados de contexto. O dízimo, em sua origem bíblica, fazia parte de um complexo sistema econômico-social estabelecido por Deus para a nação de Israel. Não era simplesmente uma oferta religiosa, era um mecanismo de sustento para os levitas que não receberam herança de terra como as outras tribos e um sistema de auxílio social para viúvas, órfãos e estrangeiros. Vamos examinar Deuteronômio 14, 22, 23. Separarás o dízimo de todo o fruto da tua semente que o campo produzir cada ano, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. Observe 3 pontos fundamentais que raramente são mencionados nos púlpitos modernos. Primeiro, o dízimo era exclusivamente sobre produtos agrícolas e rebanhos. Não havia dízimo sobre salários, comércio ou outras formas de renda. Os artesãos, comerciantes e trabalhadores urbanos não pagavam dízimo de suas rendas. Segundo, existiam na verdade 3 tipos diferentes de dízimos no sistema mosaico. O dízimo levítico, anual, o dízimo festivo, anual, o dízimo para os pobres, a cada 3 anos. Isto significa que, somando todos os dízimos, um israelita dedicava aproximadamente 23,3% de sua produção agrícola, não apenas 10% como é ensinado hoje. Terceiro e mais surpreendente, parte do dízimo era para ser consumido pelo próprio dizimista e sua família em celebrações festivas diante do Senhor. Isto está claramente registrado em Deuteronômio 14, 26. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por bois, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. E ali comerás perante o Senhor, teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua casa.
Agora, precisamos entender a transição fundamental que ocorreu com a vinda de Cristo. O livro de Hebreus é claro ao estabelecer que houve uma mudança no sacerdócio e, consequentemente, uma mudança na lei. Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Hebreus 7:12. O sistema levítico, do qual o dízimo fazia parte, foi cumprido em Cristo. A igreja primitiva nunca praticou o dízimo como conhecemos hoje. Quando examinamos o livro de Atos e as epístolas, encontramos um padrão completamente diferente de contribuição. Em 2 Coríntios 9:7, Paulo estabelece o princípio da nova aliança. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Note os elementos revolucionários deste texto. Contribuição voluntária, segundo propôs. Decisão individual, no seu coração, sem coerção, não por necessidade. Com alegria, não por obrigação. A mudança é tão profunda que, em nenhuma das cartas apostólicas, encontramos uma única menção ao dízimo como prática para a igreja. Quando Paulo precisou levantar recursos para os santos necessitados em Jerusalém, ele não apelou para o dízimo, mas para contribuições voluntárias. A grande pergunta que precisamos fazer é: se o dízimo era tão fundamental como dizem hoje, por que os apóstolos nunca o ensinaram aos gentios convertidos? Por que não há nenhuma orientação sobre dízimo nas cartas às igrejas? A resposta é clara. Porque o sistema do dízimo era parte da lei cerimonial de Israel, cumprida em Cristo, assim como os sacrifícios de animais, as festas judaicas e as leis alimentares. O Novo Testamento estabelece um princípio superior de generosidade voluntária, motivada pelo amor e gratidão, não pela lei. Isto não significa que não devemos contribuir financeiramente para a obra de Deus. Pelo contrário, o princípio da generosidade voluntária pode nos levar a dar muito mais que 10%. A diferença é que fazemos isto por amor, não por obrigação legal ou medo de maldições. Esta compreensão histórica e teológica é fundamental para entendermos como e por que o sistema moderno do dízimo se desviou tanto do ensino bíblico original. Na próxima parte deste estudo, vamos examinar exatamente quando e como esta distorção começou a se infiltrar na igreja e por que ela continua sendo propagada até hoje. Meus amados irmãos, sei que estas revelações podem estar causando um impacto profundo em seu coração neste momento. Muitos de vocês talvez estejam se perguntando: como pude não perceber isto antes? Ou, por que ninguém nunca me explicou a Bíblia desta forma? É exatamente por isso que este canal existe. Nossa missão é trazer à luz as verdades bíblicas que foram deliberadamente ocultadas ao longo dos séculos. E se você está se sentindo impactado com estas revelações, saiba que ainda temos informações muito mais surpreendentes para compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, este é o momento crucial para fazer sua inscrição. Por quê? Porque este vídeo faz parte de uma série especial onde estamos expondo uma a uma as principais distorções doutrinárias que se infiltraram no cristianismo moderno. No vídeo anterior, revelamos por que cristãos maduros estão abandonando as mega-igrejas. E no próximo vídeo, vamos expor como o sistema religioso está manipulando sua fé de formas que você nem imagina. Estas revelações estão todas conectadas. Ative também o sino das notificações. O inimigo tem trabalho incansavelmente para suprimir estas verdades, e muitos inscritos têm relatado que não estão recebendo nossas notificações. Não deixe que o algoritmo te impeça de receber estas revelações cruciais para os últimos tempos. Deixe nos comentários: você já tinha conhecimento desta verdade sobre o dízimo? O que mais você gostaria de saber sobre este tema?
Sua participação é fundamental para direcionarmos nossos próximos estudos. Agora, prepare seu coração. O que vem a seguir é ainda mais impactante. Vou revelar exatamente quando e como esta distorção sobre o dízimo começou a se infiltrar na igreja e por que tantos líderes ainda insistem em perpetuar este engano. Agora que compreendemos a base bíblica original do dízimo, precisamos examinar como este sistema foi completamente distorcido ao longo da história. E para isso, vamos começar analisando o texto mais usado para impor o dízimo monetário. Malaquias 3, 8, 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Este texto tem sido usado para aterrorizar milhões de cristãos sinceros. Mas vamos analisar seu verdadeiro contexto histórico. Primeiro, Malaquias estava se dirigindo especificamente aos sacerdotes e à nação de Israel, que ainda estava sob a lei mosaica. O profeta denunciava não apenas a sonegação dos dízimos, mas principalmente a corrupção dos sacerdotes que ofereciam animais defeituosos em sacrifício. Segundo, os celeiros mencionados não eram cofres de igreja, mas armazéns literais, onde se guardavam os produtos agrícolas para sustento dos levitas e dos necessitados. Era um sistema de distribuição social, não uma conta bancária sacerdotal. Terceiro e mais importante, este texto faz parte do antigo pacto, que segundo Hebreus 8:13 está perto de desaparecer. Usar Malaquias 3 para exigir dízimos monetários é o mesmo que usar Levítico para exigir sacrifícios de animais. Mas quando e como esta distorção começou? A transformação do dízimo agrícola em monetário começou gradualmente após o século III d.C., quando o cristianismo foi se institucionalizando e se afastando de suas raízes. A igreja primitiva, nos primeiros séculos, não praticava o dízimo. Isto é um fato histórico documentado. Veja o que diziam os pais da igreja. Justino Mártir, 165 d.C., em sua primeira apologia, ao descrever as práticas financeiras dos cristãos, menciona apenas ofertas voluntárias. Nenhuma palavra sobre dízimos. Irineu de Lyon, 130-202 d.C., enfatizava que os cristãos não estavam sob a lei do dízimo, mas eram chamados a uma generosidade superior, vendendo tudo se necessário. A grande mudança começou com o imperador Constantino e se consolidou durante a Idade Média, quando a igreja institucional precisava de recursos fixos para manter suas propriedades e seu clero profissional. Em 585 d.C., o Concílio de Macon, na França, tornou o dízimo obrigatório pela primeira vez na história da igreja. Note bem, foram necessários quase 600 anos de cristianismo para alguém pensar em tornar o dízimo obrigatório. O que vemos hoje é uma continuação deste desvio medieval. O sistema religioso moderno precisa de entrada financeira regular para manter suas estruturas. Então, recorre a uma mistura seletiva de textos do Antigo e Novo Testamento para justificar a prática. Mas o que diz o Novo Testamento sobre sustento ministerial? Paulo estabelece em 1 Coríntios 9 que os que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho. Mas note, ele mesmo frequentemente trabalhava com as próprias mãos para não ser pesado às igrejas, e quando precisava de recursos, apelava para contribuições voluntárias, nunca para dízimos obrigatórios. Em 1 Timóteo 5, 17 e 18, Paulo fala sobre honrar financeiramente os presbíteros que se dedicam à pregação e ao ensino. Mas, novamente, não menciona dízimo, e sim o princípio do sustento voluntário pela comunidade.
o padrão do Novo Testamento é claro: contribuições voluntárias, generosidade motivada pelo amor, sustento comunitário dos ministros, cuidado especial com necessitados, ausência de coerção financeira. Por que então tantos líderes insistem no dízimo obrigatório? Eis, dependência institucional. Estruturas eclesiásticas grandes precisam de receita previsível, controle espiritual. O medo de maldições financeiras mantém pessoas submissas. Tradição arraigada. Muitos líderes sinceros simplesmente repetem o que aprenderam. 4. Conveniência administrativa. É mais fácil administrar um percentual fixo. A verdade é que o sistema do dízimo monetário obrigatório é uma criação humana medieval que persiste por conveniência institucional, não por fidelidade bíblica. Isto não significa que contribuições financeiras sejam erradas. A igreja precisa de recursos para funcionar. Mas o método bíblico é baseado em generosidade voluntária, não em imposição legal. Paulo nos dá o princípio correto em 2 Coríntios 8:12. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Esta é a verdadeira liberdade do Evangelho em questões financeiras. Mas o sistema religioso prefere o controle do legalismo, e é exatamente isto que veremos com ainda mais clareza na próxima parte desta exposição. Chegamos ao momento mais crítico desta revelação. O que vou compartilhar agora explica por que o sistema do dízimo moderno não é apenas um erro de interpretação, mas uma ferramenta poderosa de manipulação espiritual. A primeira revelação chocante é esta: o conceito de dízimo como teste de fidelidade não existe em lugar nenhum da Bíblia. Esta é uma invenção moderna que perverte completamente o significado da fidelidade cristã. Vamos examinar Mateus 23:23, onde Jesus diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Note que Jesus não estava estabelecendo o dízimo para a igreja, mas repreendendo os fariseus que, ainda sob a lei, se concentravam em minúcias enquanto negligenciavam o essencial. E mesmo assim, observe que o dízimo mencionado era de temperos, produtos agrícolas, não de dinheiro. A segunda revelação impactante, a promessa de abrir as janelas dos céus em Malaquias, estava relacionada especificamente à chuva para as colheitas em Israel, não à prosperidade financeira moderna. O contexto é agricultor, não monetário. Mas o sistema religioso moderno criou uma teologia inteira de prosperidade baseada numa interpretação totalmente descontextualizada deste texto. É uma manipulação que transforma Deus em uma espécie de investidor celestial. Ney. Reduz a fé a uma transação financeira. 3. Cria dependência emocional através do medo. 4. Estabelece um sistema de méritos anti-evangélico. Terceira revelação, talvez a mais séria. O sistema moderno do dízimo frequentemente viola o princípio fundamental estabelecido por Paulo em 2 Coríntios 3:17. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quando uma igreja impõe o dízimo através de ameaças de maldições, manipulação emocional, exposição pública, cobranças constantes, promessas de prosperidade, ela está efetivamente negando a liberdade que Cristo conquistou e retornando ao jugo da lei que Paulo tanto combateu em Gálatas. As consequências deste sistema são devastadoras, espirituais, distorção do caráter de Deus, retorno ao legalismo, fé baseada em medo, relacionamento mercenário com Deus. 2. Psicológicas, culpa constante, ansiedade. Financeira, medo de maldições, dependência emocional. Financeiras, endividamento por pressão,
doações além da capacidade, negligência de necessidades familiares, desequilíbrio orçamentário. 4. Eclesiológicas, comercialização da fé, distorção do papel pastoral e priorização de quantidade sobre qualidade, afastamento de pessoas sinceras. A verdade mais chocante é que este sistema tem mais em comum com as práticas das indulgências medievais do que com o cristianismo do Novo Testamento. Em ambos os casos, bênçãos espirituais são condicionadas a contribuições financeiras. O verdadeiro evangelho estabelece que somos abençoados por graça, não por méritos financeiros. A generosidade é fruto do Espírito, não obrigação legal. Contribuições devem ser voluntárias e alegres. Não há maldição para quem está em Cristo. Apóstolo Paulo foi enfático em Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Isto inclui qualquer suposta maldição do dízimo. Se você está em Cristo, está livre de todas as maldições da lei. A manipulação através do dízimo é especialmente perigosa porque mistura verdades parciais com erros sutis. Usa textos bíblicos fora de contexto. Apela para o desejo natural de prosperidade, explora o medo e a culpa. Cria dependência institucional. É por isso que Jesus alertou em Mateus 10:8, de graça recebestes, de graça dai. O evangelho não pode ser monetizado. A graça não pode ser comercializada. A bênção não pode ser comprada. O sistema do dízimo moderno frequentemente se torna exatamente o que Jesus condenou ao expulsar os vendilhões do templo, a transformação da casa de Deus em casa de negócios. Esta revelação não é apenas sobre dinheiro, é sobre liberdade em Cristo. É sobre restaurar a verdadeira natureza da generosidade cristã. É sobre libertar o povo de Deus de um jugo que nem nossos pais puderam suportar. E é por isso que muitos líderes resistem tão fortemente a esta verdade. Porque um cristão livre para dar por amor é muito mais difícil de controlar do que um dizimista por obrigação. Meus amados irmãos, após todas estas revelações, você pode estar se perguntando: e agora? Como devo proceder? O que fazer com esta verdade? Primeiro, quero deixar algo muito claro. Este estudo não é um chamado para parar de contribuir com a obra de Deus. Pelo contrário, é um chamado para uma generosidade ainda maior, mais consciente e verdadeiramente livre em Cristo. Vamos estabelecer alguns princípios práticos para você aplicar a partir de hoje. Liberte-se do medo. Se você está em Cristo, está completamente livre de qualquer maldição. Não deixe ninguém te manipular com ameaças de punição divina por questões financeiras. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1-2. Examine suas motivações. Pergunte a si mesmo: por que eu contribuo? É por amor ou por medo? É por gratidão ou por obrigação? Deus ama ao que dá com alegria, não ao que dá por pressão ou manipulação. 3. Pratique a mordomia cristã. Administre seus recursos como um mordomo fiel, não como um escravo do sistema religioso. Isto significa: planeje suas finanças com sabedoria. Priorize as necessidades familiares. Contribua de forma equilibrada. Mantenha registros claros. Desenvolva discernimento. Aprenda a identificar sinais de manipulação financeira na igreja, como pregações focadas excessivamente em dinheiro, promessas de retorno financeiro, exposição pública de doadores, uso de culpa e medo, pressão constante por contribuições. 5. Pratique a verdadeira generosidade. O Novo Testamento nos chama para uma generosidade superior à do dízimo. Dê conforme sua possibilidade. Contribua com alegria. Ajude os necessitados. Apoie ministérios fiéis. Seja criativo na forma de contribuir. Mantenha-se firme na liberdade. Como Paulo advertiu em Gálatas 5:1.
Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Agora, algumas orientações práticas para situações específicas. Se você é membro de uma igreja que ensina o dízimo obrigatório, ore por sabedoria, estude mais profundamente o assunto, dialogue respeitosamente com a liderança, considere suas opções com prudência, não tome decisões precipitadas. Você é líder ou pastor, examine honestamente suas práticas, estude o tema sem preconceitos, considere uma transição gradual, ensine princípios bíblicos de generosidade, confie na provisão de Deus. Se você está se sentindo culpado, aceite o perdão em Cristo. Entenda que foi vítima de um sistema. Perdoe aqueles que te manipularam. Comece uma nova prática de generosidade. Ajude outros a encontrar a verdade. Lembre-se, esta revelação não é apenas sobre dinheiro. É sobre sua liberdade em Cristo. É sobre sua maturidade espiritual. É sobre seu relacionamento com Deus, livre de manipulações e medos. O que fazer a partir de agora? Aprofunde seu estudo. Examine todas as referências bíblicas. Pesquise a história da igreja. Estude sobre mordomia cristã. Compartilhe suas descobertas. Aplique com sabedoria. Não seja radical nas mudanças. Mantenha um espírito de amor. Respeite a consciência dos outros. Seja exemplo de generosidade. 3. Compartilhe com prudência. Ensine quando houver oportunidade. Não force discussões. Use sabedoria ao confrontar. Ore pelos que ainda não entendem. Cresça na graça. Desenvolva generosidade voluntária. Pratique o amor em ação. Confie na provisão divina. Seja um mordomo fiel. E, finalmente, uma palavra de encorajamento. Você não está sozinho nesta jornada. Milhares de cristãos ao redor do mundo estão descobrindo estas verdades e voltando à simplicidade e liberdade do Evangelho. Continue nos acompanhando neste canal. Nas próximas semanas, vamos aprofundar ainda mais estas revelações, mostrando como o sistema do dízimo é apenas uma parte de um desvio muito maior que precisa ser exposto. Se este estudo te abençoou, compartilhe com outros. A verdade precisa ser conhecida. A igreja precisa ser livre. O evangelho precisa ser restaurado à sua pureza original. Que o Senhor te dê sabedoria para aplicar estas verdades, coragem para permanecer firme e amor para compartilhar com outros. A verdade nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. Até o próximo estudo, permaneça firme na liberdade com que Cristo nos libertou.